das mãos. Agora, é a condição avançada do Homo sapiens sereníssimos, que é o serenão ou serenona, quando começa a manipular livremente os fenômenos e efeitos da matéria nesta dimensão. Telecinesia, ectoplasmia, materialização, desmaterialização, em alta intensidade, dispensando o emprego ordinário do corpo humano a partir dos braços, mãos e dedos. Como se observa hoje, é um dos assuntos mais avançados que nós já trouxemos aqui. Agora, o que é que vem a ser? As mãos como instrumentos indispensáveis à consim pré-serenona, o domínio da autoconsciencialidade sobre a matéria, a pró-evolutividade aguda, o auge da eutimia humana, a mega vontade em ação, o soma como veículo imprescindível à vida humana. E por aí vai dentro da fatologia. E da parafatologia ainda tem mais coisa. A prescindência das mãos como sinal do fim da Seriex pessoal. A dispensa das mãos. As energias conscienciais condensadas. E por aí vai. Lá pelas tantas a gente fala sobre a gaseificação do xixi, que é para a pessoa entender os processos de efeito físico. Teve até um médium que mostrou esse processo de gaseificação e mudança do processo de xixi devido à influência e à penetração da ectoplasmia. Agora, nós falamos aqui uma série de logias e, através das parapesquisas avançadas da conscienciologia, a prescindência das mãos se insere entre os blocos de neoparafenômenos, fazendo para a história na Terra, na era dos serenões. Como encara você o assunto tão transcendente da prescindência das mãos? Você admite a lógica evolutiva do processo? Agora, ó, aqueles para entender bem, talvez seja o caso de ler a sinonimologia, dispensa das mãos, abstenção das mãos, rejeição das mãos, condição da antidigitação, prescindência do soma, dispensa do soma, abdicação do corpo humano ou ao corpo humano, vida humana desnecessária, descarte da vida humana, descarte do psicossoma. Isso é o serenão. Agora, isso aqui então é uma coisa que para muitos é apenas uma literatura, romantismo, lirismo, vamos dizer, um processo de fantasia, de imaginação, ou um problema apenas de visionarismo, um visionário. Agora, eu só digo para vocês, estudem isso e dê um pouco de crédito ao processo que nós estamos falando, que é o jeito de vocês ficarem mais livres do processo da matéria. Todo mundo aqui vai chegar nessa condição. Quanto mais depressa chegar, melhor. Enquanto a pessoa for muito materialista, muito eletronótica, muito, mineral, ela não vai ser muito consciencial. De modo que nós temos que estudar esses temas de uma maneira mais aprofundada e debater o tema. Afinal de contas, tertúlia para debate. Agora, quero dizer para vocês que esse verbete tem 3 páginas, 42 logias e 7 máximos. Agora, a nossa amiga Rosa pode trabalhar aí com alguma coisa. Lá na serenologia da interdisciplinologia, é um ponto e vírgula, está ponto. Isso aí precisa de consertar. O mais eu preciso de observar. Agora, eu tenho aqui já umas perguntas, nós vamos responder, aproveitando logo o início. Dentro do processo assistencial, o senhor comentou que nas próximas vidas aumentará a diferença evolutiva entre os componentes das duplas evolutivas. Entendo a lógica da assistência, mas não entendo como ficaria a sinergia, a policarmalidade, a dispersidade, as gestações conscienciais realizadas, alcançadas e vivenciadas a 2. Olha, você não está entendendo porque você não pensou nisso, nós estamos estudando aqui hoje. Estuda o serenão. Você não acha que o serenão tem mais contato com a gente? E para nós seria o máximo se a gente tivesse contato com ele? E, no entanto, há um gap, há uma defasagem, há um abismo entre, às vezes, o pré-serenão e o serenão. Agora, você pensou,
se você tivesse um serenão como dupla evolutiva, você acha que isso vai ficar tão longe? Vai faltar sinergia, policarmalidade, dispersidade, gestações conscienciais, de modo que eu considero essa hipótese uma tolice infantil. Entende? Compara só isso com o serenão, você vai me dar razão. Baseado na lógica, na racionalidade. Então veja, Mário, se o serenão chega aqui e dá um abraço em você, não tem sinergia nisso? Só tem mais do que era. De modo que a minha amiga deve considerar, ou reconsiderar, esse posicionamento, que ela vai entender que não é assim. Uma outra coisa, não vai haver diferença evolutiva, não foi isso que eu falei. Eu falei que vai ter um gap, mas não é uma diferença. Porque a pessoa está junto, ela está ajudando. Nós não podemos falar em diferença, a gente tem que falar em entrosamento. Somatório, entrosamento, interatividade, sincronicidade, mega fraternidade, é isso que eu disse. Não vamos interpretar mal as coisas que nós estamos falando. Agora, a intenção dela eu sei que é boa. E eu acho que a nossa amiga entendeu. Se ela não entendeu, você manda uma repergunta, que nós vamos fazer uma resposta. Parafatologia, gaseificação do xixi, o que significa? É o processo da materialização que mexe com o problema, a ectoplasmia junto disso. Vocês olham lá que tem um livro da nossa amiga que não era do ramo, que escreveu uma opção de coisa e fez um best-seller. O nome dela é Shirley MacLaine, é a sua xará. Agora, essa nossa amiga, ela esteve com um médium. Esse médico esteve comigo no Rio, e ele não queria ir para os Estados Unidos, porque tinha medo de acontecer alguma coisa com ele. Então, nós, com os amparadores, trabalhamos o cara, e ele foi para os Estados Unidos. Mais tarde foi um sucesso, e ela viu a hora que o cara fez xixi, que saiu aquele jato de luz do xixi dele. E ela viu isso, está lá no livro dela, é só olhar o livro que está falando nisso. Então, isso aí é importante ver. Ali é um tipo de gaseificação do xixi. Não há só gaseificação do xixi. Há gaseificação da opção de coisa, de humores da pessoa, porque a ectoplasmia é justamente isso. Agora, outra coisa, detalhismo, paradoxologia, o mega paradoxo evolutivo da serenologia. Qual é ele para você, o mega paradoxo? Olha, é o problema de uma pessoa dominar a condição toda sem se mostrar. Eu acho isso um paradoxo, que é o anonimato serenão. Muito sério isso aí. Ele domina tudo e ele consegue esconder tudo que ele domina. Como é que é isso? Nós aqui fazemos uma coisinha à toa. A gente está pondo amarelo ali, vai ficar uma verdadeira poncã amarela, o nosso tertuliário. Já um pedacinho que a gente escreveu, já pintou. Está todo mundo de olho, vai chamar a atenção para Chuchu. Como é que o serenão consegue ser essa personalidade ou consciência dourada e não aparecer? Como é que vocês explicam isso? Como é que é isso? Isso não é um paradoxo terrível? Então, eu acho que a serenologia, sob o aspecto do anonimato, é um senhor paradoxo. Tem lógica isso? É por aí. Agora, gente, vamos em frente. Prescindência das mãos. Prescindir, vocês sabem, dispensar. Tá certo? A gente abre mão. Eu desejaria abrir mão das minhas mãos, mas ainda não dá, tá, Will? De modo que pode seguir, que eu estou segurando aqui o microfone. Com elas. Me chamou a atenção o fato de o senhor ter colocado do serenão. Para mim, que fenômenos poderiam ocorrer antes do serenão de dominar. Mas não de uma maneira permanente. Não vem com essa. Não podemos fazer isso esporadicamente. O nome disso, como é que é o fenômeno? Extrapolacionismo. Nós já falamos muito disso. Isso é uma coisa. Extrapolacionismo é uma coisa. Agora, você vivenciar um fenômeno permanentemente é outra. Você exemplificar aquele fenômeno com a sua vida é outra coisa. Tem que ser serenão, na minha terra, pelo menos, eu não sei, né? Então, um exemplo, o evoluciólogo, ele precisa ainda do som para se manifestar. Porque o serenão, ele basicamente, ele pode até descartar. Mas o serenão também precisa, senão ele não estaria aqui, ele já teria ido embora, já era a consciência dele. Ele precisa, sim. Também. Se ele acha que está precisando, é porque ele está aí.
Senão eu já teria ido embora. Você não deu tchau, não deu faruel, é que alguma coisa está presa ainda. Tá. Posso fazer mais uma aqui? Fala. A outra está, deixa eu ver, na pensinologia. Sim. O último item. A coesão íntima da max-pensionização. Sim. O que o senhor quis reforçar com isso? Por exemplo, você quando pensioniza sob a mega fraternidade, essa sua mega fraternidade atinge tudo que você vive? Pessoas, bichos, condições, instituições, ideias, linhas de conhecimento? Essa que é a coesão que nós temos que chegar lá. E eu, por exemplo, eu não consigo chegar nisso aí. Essa coesão íntima total de max-pensionização. Eu tenho uma mini-pensionização. Às vezes eu consigo. Tenho uma ideia, que é a holofilosofia, a max-fraternidade, a cosmovisiologia avançada. Eu tenho isso esporadicamente, mas eu não vivenciei isso totalmente. Eu tenho diarreia. Estou tomando uns remédios aí, me deu diarreia. Você está entendendo? Então, como é que é? Como é que é? Sou a pessoa da diarreia. Agora, não tem diarreia mental. Isso eu tenho combatido a minha vida inteira. Acabar com a diarreia mental, que é a pior que tem. Está entendendo? Eu tenho a diarreia mesmo, literal. E eu tive diarreia esses dias, por causa dos remédios. Outra coisa, lá na bula está falando, no primeiro dia a pessoa pode ter diarreia, mas depois passa. Eu estou aí, estou de olho. Mas vocês nunca viram eu levantar para ir ao banheiro aqui nessa tertúlia em 6 anos que nós estamos aqui. Tem isso também. Estou só lembrando. Eu sou uma pessoa mais ou menos educada e procuro educar meu corpo. Então eu falo com ele, espera, fica firme, agora não, tem horário. Eu acho que todo mundo aqui é mais ou menos assim, né? Né, querido? Que negócio aí. Mas o que mais, Will? E a última, na fatologia, a isenção da ressoma. Está na última linha, fatologia. Sim. A isenção da ressoma. É. Quer dizer, o que quer dizer isso? Você entendeu ou não? Não. Isenção, ele não precisa mais de ressomar, que é o processo do serenão. Entende? Se ele não precisou de ressomar, ele não precisa mais de corpo, ele não precisa mais de mão, ele não precisa mais de pé, ele não precisa mais de língua, ele não precisa mais de estômago, ele não precisa mais de fome. Já pensou? Não precisa mais de diarreia? Não é o máximo? O serenão, nessas últimas vidas, ele tem um livre-arbítrio, ou seja, ele escolhe realmente ressomar? A maioria deles ainda tem, porque chega num ponto que já tem, está na sua mão. Pega ou larga, decide você, a decidologia é sua. E ele fala, não, eu ainda vou fazer umas coisas. Mas às vezes, por exemplo, vem uma consciência e fala assim, não, é bom você vir aqui, que nós estamos precisando de você aqui. Aí ele deixa. Então varia muito isso, depende muito. Outra coisa, existe serenão que já está na bica, outros são pré, outros são anti alguma coisa, ainda falta muita coisa para chegar lá. Eles não são iguaizinhos, não. Eu fico feliz porque a monja ainda vai faltar um pouco para ela ser consciência livre. Eu perguntei para ela um dia. Ela falou, não, eu ainda demoro. Não falou quanto, mas esse demoro dela foi assim muito suave, tranquilo. Então, pela telepatia. Então, eu acho que ainda vai demorar. Isso aí ajuda a gente. Porque você sabe, a hora que defasou para consciência livre, eu jogo a toalha, não tem mais jeito. Desisto da pescaria. Mas então, chefe. Valdo, essa dispensa do corpo é do serenão. Agora, essa energia densa que ele usa pode não ser do corpo dele e também pode ser... Energia é uma coisa que sempre a consciência pega no cosmo e usa, né? Então, se ele pensa desse jeito para você entender a holossomática. Porque o paracérebro, ou se você quiser, o mental soma, a partir disso você pode usar energia. Agora, qual a diferença? Um parapsíquico normal, ele usa só a energia do corpo? Não, ele usa energia imanente. Todo mundo usa energia imanente. Energia do corpo é impulso nervoso. Está entendendo como é que é?
É o sangue quando está correndo, isso é que é energia Mas do a corpo, são os dúvida- humores. Principalmente na ectoplasmia, Agora, a ectoplasmia tira alguma coisa da Tira- célula e mistura. mistura. Mas ectoplasma, você sabe, pode ser vegetal, mineral, humano, que eu tem de sempre tudo. pensei que Biológico. energia assim densa ela fosse da pessoa e também de fora. No caso Também é isso. no do serenão é só de fora. Não, isso aí, vamos perguntar para ele. Ele usa a ectoplasmia. Não, Se porque- nós já usamos a ectoplasmia comum, ele usa do jeito que ele bem entende. Não, Ele manipula o cosmos. Essa dúvida é porque na sinonímia está a dispensa do corpo. Escuta, deixa eu falar bem a coisa bem clara para você. Ele dispensa as mãos, mas manipula o cosmos. Entendeu, não? Olha o paradoxo. Agora, quando Ele não tem mãos, mas manipula mais do que qualquer um que tem 50 mãos. o que você quis dizer na sinonímia, dispensa do soma. Dispensa do soma que chegou a hora que ele não precisa mexer mais com o corpo. Está entendendo? Eu, por exemplo, se saio e tenho muita lucidez, eu dispenso o corpo temporariamente. Mas isso é temporário. Agora não, ele faz isso definitivo, se ele quiser. Então, isso que eu acho que o Will também já perguntou, que antes desse, no teu caso, você já disse em várias tertulias que você pode dispensar as mãos. Mas vocês aí, qualquer projetor Mas- que esteja com bastante lucidez, temporariamente ele deixa o corpo lá igual um bagaço, que não precisa mais. Depois ele volta. O cérebro fica vazio. Você já viu falar lá, no Projeciologia explica o cérebro vazio, a condição. Mas a ênfase do serenão é porque ele faz isso direto o tempo todo. É Não, isso? é porque ele já dispensou o Já soma. dispensou o soma. Risca o soma do mapa, não me interessa mais. Fica com vocês. Tá bom. Já pensou que seria ideal? Se eu pudesse, eu dava meu soma para vocês. E não queria saber de outro, não. Agora, dispensa a mãe, a maternidade, o pai, a gestação. Enfim, esse bananaba que eu queria, dar uma banana geral. Agora, vocês vão chegar lá. Agora, na primeira linha e segunda da parafatologia, a precedência das mãos como sinal do fim da seriex pessoal. Pois é, porque as mãos é o instrumento que você usa mais do ponto de vista físico, direto. Entende? Então, a hora que acabou isso, mostra que a pessoa não precisa mais de manipular mais nada por aqui. Agora, A matéria acabou para ela. o fim está dizendo, então, quando já dessomou, não é antes. É mais ou disso. menos isso. Aí depende do que é que o serenão está fazendo, porque eles são capazes de tudo. Numa fase de transição, ele pode ir, voltar, fazer o que quiser, né? Sei lá. Não. Aquele exemplo da monja que queimou todo um arsenal é um exemplo de precedência das mãos. Não, é um exemplo da manipulação da matéria. Está perto disso, é mais ou menos Porque isso. ela ainda tinha Mas corpo, o problema né? que a gente tem que falar que ela, no caso da precedência das mãos, ela está manipulando o próprio corpo. Ali ela Fora está do manipulando corpo. outras coisas. É. Agora, lá é pior. Lá ela Ela tem estava o com corpo, psicossoma, tinha um corpo e conseguiu fazer estava tudo. fazendo essa derrogação das interdimensões. Por isso que eu achei que era precedência das mãos. Não, mas é mais do que precedência Mais do das que mãos, isso, é né? que é isso, mas temporariamente, mas não é. Isso nós estamos chamando de precedência das mãos, É outra é a coisa. desistência da matéria. Ah, tá. Acabou o soma. Ali não, é uma classe Verdade. particular, pontual, ela pensou alguma coisa para mostrar. Tá certo? Sim. Na página 6, professor Waldo, no item crescendologia, daria para o senhor explicar o crescendo olorização, odor de santidade? Olorização e odor de santidade. O caso é o seguinte: o fenômeno de olorização, você sabe, é a materialização ou de perfume, ou de um remédio, enfim, uma fragrância de algum modo específico. Quase sempre na olorização, visando alguma assistência. Então, é um processo terapêutico, é como se estivesse dentro de uma enfermaria. Agora, o odor de santidade é quando a pessoa que tem muita ectoplasmia, conforme o dia, ela começa a ter o cheiro. Então, ela pode ter um cheiro de perfume, um cheiro de flor, um cheiro de remédio, um cheiro de antisséptico. Está entendendo? Eu já vi muita gente assim. Agora, o caso todo mas não é isso. Eu já vi isso, inclusive, em enfermaria.
que às vezes a pessoa está doente, a ectoplasmia fica alterada, dá efeito físico na pessoa. Eu vi doente que ninguém passou remédio nele e lá no hospital não tinha aquele cheiro. Como é que ele ficou com o cheiro? Ele já tinha dado banho nele, feito uma opção de coisa, não tinha nada. Eles viram o cara pelado, nu, não tinha nada de ter. Como é que é isso? Era o odor de santidade dele, ele tinha ectoplasmia. Agora, o odor de santidade, isso é um termo da Igreja Católica para falar que é o odor de santità, que é um processo dos exorcistas, que eles usaram muito isso. Então, aqui o que eu estou falando é o seguinte, uma coisa puxa a outra, isso tudo existe. Eu já vi os dois fenômenos, isso aí é comum. Por sinal, aqui nós tivemos uma série de olorização. Aqui para fazer o desassédio, para a gente começar a fazer essas tertúlias. Alguns aí participaram disso. Levanta a mão quem é que viu a olorização que nós tivemos. Pois não. É gente que viu isso. Agora, esse fenômeno de olorização, do ponto de vista de efeito físico, é um dos mais suaves, superficiais, vamos dizer, engatinhantes dentro do fenômeno de efeito físico. Sabe? Isso existe. Agora, o que é bom nisso é que, às vezes, dá um certo esbregue em certas pessoas. Entende? Eu já vi gente que devia de estar com mau cheiro danado, no entanto, ela estava com perfume. Alguém aqui, você, não sei se você sabe, mas alguém às vezes conhece. Vocês já viram o que é um doente com pênfico foliáceo? Fogo selvagem. E um mau cheiro, pois é. Agora, ó, eu julgava energia numa senhora que havia lá, quando a gente estava começando com aquele hospital de Uberaba, que eu ajudei lá, Aparecida. Eu julgava energia na moça, ela tinha ectoplasmia, começava a cheirar e dava perfume. Não era remédio, não, perfume. Agora, como? A pessoa fedorenta daquele jeito. Agora, só quem já viu o fogo selvagem pode falar como é que é. Alguém mais viu além dela? Não tem, né? Você já viu, né? Você já viu como é que é? Mau cheiro, né? Até hoje ainda está sentindo mau cheiro no nariz, não está? Agora, veja, você pegar a moça que está com as pústulas tudo lá, e a gente passando lá, óxido não sei de quê, óxido daquilo, milhão de coisas. Eu não sei como é que eles estão tratando hoje. Se tratava muito com uma porção de coisa, né? Agora, então, a hora que passando aquilo tudo, eu julgava a energia nela e começava a recender aquele perfume. Não era remédio, não, perfume. Tudo por causa do efeito físico dela. Esse é quando nós estávamos começando lá com o Hospital da Aparecida, lá em Uberaba. E qual que é a conexão com o tema mesmo, a prescindência das mãos? A questão da olorização, é por causa da questão da mão? A olorização é por causa do efeito físico, né? Ectoplasmia, tudo pelas isso. Mãos. Ectoplasmia, a gente tem que falar nas coisas aqui, ó. Você vê que eu falei todos os processos de efeito físico ali, ó. Telecinesia, ectoplasmia, materialização, desmaterialização. Isso são os fenômenos de efeito físico. Tá bom. E tem muito mais do que isso. Então, a olorização seria uma extrapolação dentro desse processo todo? No início? É um dos fenômenos. Fenômeno pequeno. Esses aqui são os grandes. Tem dezenas desses fenômenos. Por exemplo, o REPS, fenômeno de efeito físico. O barulho que dá em certos lugares. Agora, o pior é os litos, quando vem aquele cocô no ar e bate na batina do exorcista. Como eu vi acontecer. Outra coisa, vem pedra assim, ó, se não tiver cuidado, quebra a sua cara. Pedra pequena, vem no ar assim. Entendeu? Isso tudo é efeito físico. Eles dão vários nomes para isso, que é tudo baseado em lito, que é pedra. Lito. Entende? Então, essas reações todas têm. Em matéria de poltergeist, efeito físico, assombramento, tem esse fenômeno todo. Bom, pode falar. Pode falar que o serenão manipula a matéria como se fosse morfo-pensenes? Tudo é morfo-pensene. Mas essa capacidade tudo dele? É. Se você for falar, nós todos estamos fazendo isso o tempo todo. Você mexeu no processo da ectoplasmia, é morfo-pensene. Você mexeu na substância, ou a condição insubstancial extrafísica, você está mexendo também, é morfo-pensene. Mas, igual tem essa maleabilidade no extrafísico dos morfo-pensenes, para o serenão, o intrafísico também tem a mesma maleabilidade? Não, tudo é a mesma coisa. O cosmo é uma coisa só. Ele faz o que ele bem entender com isso. Já pensou ele fazer do cosmo uma pizza, se ele quiser? O que é que eu já falei? Ele pode chegar numa galáxia e fazer todo mundo que está ali ter um orgasmo ao mesmo tempo. Consciência livre. Eles são capazes de fazer isso.
Entendeu? Como é que fica? Eles não vão fazer isso, porque isso é estupro evolutivo. Agora, eu fico pensando, e só para você pensar, o que será que eles não fazem, né? Você não tem curiosidade de saber? Eu desejaria saber. Um dia a gente chega lá. Já pensou essas paramanipulações cósmicas? O que eles não devem fazer? Agora, nós estamos tentando fazer isso, você sabe, o colisor já está funcionando. Não é coliseu, não. Colisor. Que é esse negócio dos 27 quilômetros, que estão julgando lá o negócio para ver o que dá. Né? Estão gastando a nota. Tem até brasileiro trabalhando lá. A situação é precária. Vamos ver o que dá. Agora, veja, isso aí já é manipulação de pobre, né? A gente está começando. É eletronáutica funcionando. Ah, beleza, vamos ver o que vai dar. Ver o que acontece. Agora, todo mundo está falando em Big Bang, etc. Tal. Vamos ver o que dá isso. Agora, eu estou aqui com a minha ectoplasmia, que o povo faz piada disso o tempo todo. Um dia a gente faz o colisor ectoplásmico em cima desse povo. Para dar uma colisão impactante, impacto frontal. Tá certo? Mas você entendeu mais ou menos? Entendi. Lembre-se disso. Morfopensene é tudo que tem aí para moldar. É a forma. Você faz o que você quer. O serenão, então, para ele manipular a matéria, não faz tanta diferença se ela é com sim ou com CX. Tudo é besteira. Matéria Matéria não tem nada a ver com consciência. Não, nós é que achamos que ter tem. no corpo é mais fácil pela ectoplasmia, né? A gente é que acha que tem por causa do corpo, você está preso aí. Quando tem um corpo é mais fácil pela ectoplasmia própria. Ele não tendo para ele também não faz diferença. Então, essas leis básicas da física, todas são derrogadas por ele. Olha o caso que eu estava lembrando lá que eu conto lá no Lição da Fraternidade. Verdade. A hora que ela estende lá a mão, e as carabinas, fuzis, metralhadora, aquele monte de coisa que está lá, aquele monte, começou a pegar fogo. Agora, você pensou, pôr fogo em ferro e aço, não é fácil. Tem a menininha. Agora, aquele instantâneo, como é que é possível uma coisa dessa? E a menininha Isso que sempre me ganha peso. encabulou. Agora, é uma derrogação de leis. Outra coisa, ela estava projetada. Eu nem sabia que era projetada, que na ocasião eu pensei que ela fosse consciente. Ela era com sim, naquela época. Ela morava em Mataró. Sai dessa. Como é que a gente sai dessa? E ela aumenta o peso da criança, ela também, né? Como é que faz com uma coisa dessa? Agora, ó, isso é feito com a maior naturalidade, igual eu pisquei esse olho aqui, ó. É isso. Ó. Serenamente, serenona. Eu estou começando a trabalhar como serenão, piscando o olho para você. Entendeu? Agora, eu prefiro piscar para outras pessoas, não para você, tá? Tô só... o efeito é outro. Valdo, mas fala. Qual que é a relação entre olorização e desassédio? A olorização, ela serve para implantar o antissético no ambiente que está ali. Chega num certo ponto que aquilo fica de uma tal maneira que os assediadores e mal intencionados não vão se sentir bem naquele ambiente. Então, eles vão embora porque não está agradando, você está entendendo? Os, como é? Que se retiram. Os incomodados caem fora. Você está entendendo? É isso. Então, a olorização, ela serve para dar um ponto de segurança. Agora, ó, atrás da olorização tem muita ectoplasmia funcionando, quase sempre, todo lado. Agora, aqui no início, nós tínhamos que limpar o ambiente. Então, durante muito tempo, nós tivemos fenômenos. Isso começava tudo lá no holociclo. Lá que eu trabalhava mais com isso. E outra coisa, era espontâneo. Quando eu via, eles vinham. Hoje, depois disso, não precisou mais. Entende? Melhorou aqui a situação. Aí eles criaram a técnica do Lava Jato, começou a limpar tudo. Então, a pessoa já chega, ela já passou por um curral de um boi só. Você está entendendo como é que é? Não dá para ir dois. Que o chifre, entende? Tem que ir até com o chifre assim de lado, não dá para ir de frente, porque o corredor é estreito. E isso aqui é o Lava Jato, limpa tudo. Isso tem nos ajudado. Professor, o que o Jarmas falou aqui, então, tornando a pergunta, ele falou,
que para o serenão tanto faz, tá? O corpo físico já não faz mais diferença. É aquele negócio da monja. Mas aí a pergunta de novo, como o colega aí falou, ele para que ele precisa então estar usando o corpo físico ainda? Para fazer assistência, é o que ela está fazendo. Ela pode fazer muita assistência direta aqui. Às vezes tem coisa que é preciso a pessoa se mostrar, abrir o olho para você, pôr a língua para você. Tem assistência que precisa de ser cara a cara. Eles acham assim. Agora, tem gente que ainda quer resgatar. Todos esses serenões trabalham demais na baratosfera. Estão resgatando gente, melhorando o ambiente. Vê se tem lógica para você. Agora, eles é que sabem quando é que pode ir e quando não, né? Tem o colégio visível de serenões. Então, o que é que eles decidem? Como é que são? Quais são as incumbências de cada qual? A gente não sabe. É aí que tem determinações, especificações de funções, né? De encargos, né? Deixa eu ver o que se passa. Outra pergunta aqui. Qual é o patamar evolutivo da dupla do serenão ou serenona quando tem dupla? É o patamar do evoluciólogo, né? Da cosmoética, não é isso? Da mega fraternidade, do super discernimento. E também qual o patamar dos pais e dos filhos dos serenões quando eles têm filho? É aqueles da ficha de evolutiva de cada qual. Os pais e filhos têm conhecimento da condição do serenismo dele? Olha, a maioria não tem nada. Se tivesse, já teria colocado a boca no trombone. O parceiro duplista também sabe que é o serenão? A maioria não. Senão isso já tinha sido falado na história toda. O que é que nunca explicou? E ninguém nunca explicou. Eu estou falando em explicar com todos os detalhes do jeito que nós explicamos o que é o serenão. Se alguém quiser saber, é só pegar que tem 18 capítulos sobre isso no Homo Sapiens Pacíficos. Pode falar. Valdo, poderia explicar, por favor, de novo, a questão do odor de santidade, exemplos que eu não entendi direito. O que tem? O fenômeno do odor de santidade. O odor de santidade é o mesmo da olorização, é uma ectoplasmia feita por guia cego que fica em torno da pessoa que quer virar santa. Por isso que é o odor de santidade. Outra coisa, isso às vezes acontece com tanta ectoplasmia que a pessoa morre e o cadáver fica perfumado. O Padre Pio Padre Pio, mas eles acham que o Padre Pio tinha muito fajutagem. Tinha mistificação, havia farsa também. Tem muita gente contra isso. Mas existem muitos outros. Tem mulher, tem tudo. É muita gente. Hein? Não, isso aí depende do que é. Tem muita gente por aí. Essas coisas existem. O negócio é esse. Agora, no caso da monja... Vocês sabem aquele caso que eu conto sobre aquele casal que teve que se separar, que toda vez que a mulher chegava, ela ficava azul perante o marido, que dava uma reação alérgica de idiosincrasia e intolerância nas coisas dela. Eles tiveram que separar. Agora, o homem tinha odor de santidade. Isso eu não contava, nem podia falar com ela. Hoje eu estou falando que esse povo já dessomou. Todos os dois já dessomaram. Eles se casaram com outras pessoas, tudo isso. Agora, eu vi quando era um moço. E o rapaz tinha mesmo. O rapaz era ectoplasta. E ela não, ela era doente. Ela tinha um processo hormonal, tinha problema ovariano, uma opção de coisa. E aquilo piorava. Agora, era muito esquisito o suor dela, que mudava tudo de vida, ectoplasmia dos processos todos. Ela entrava na onda. Agora, é terrível, né? Só de se abraçar, não precisava beijar um outro, não. Abraçava, que na mesma hora empolava, criava um monte de coisa no corpo dela. Agora, então, eu falava, estudando, né? De quem é a culpa? É do rapaz ou é dela? Era dela. O processo todo é dela. Ela que não se adaptava às coisas todas. Então, é um processo que não é só de alergia, ali é uma idiosincrasia violenta, com intolerância a muitas coisas. E ela tinha quase com intolerância universal, um monte de condições. Outro caso é esse caso da monja que você citou, que ela queimou as armas. Agora, ela usou essa energia, mais energia imanente,
Deve ter sido. Sempre energia imanente que se usa para fazer qualquer energia consciencial funcionar. Tudo você está tirando da energia imanente. Agora, a pessoa faz isso instintivamente. Ela não pensa em fazer isso, ela faz. Entende? Agora, serenão já pensa, ele já sabe. Ele já está por dentro dos bastidores da vida. Ele sabe como é que tudo funciona. Ela fez aquilo Então projetado. ele tem a etiologia e tem a causa básica. E ela estava projetada também, que por causa de projeção é mais difícil fazer, quer dizer... Pois é. Agora, eu não estava sabendo disso nada. Foi mais tarde que eu vi que ela... Agora, por que eu vi também? Porque ela quis, ela mostrou para mim. Porque na hora que ela estava dessomando, ela veio e me deu a projeção do adeus. Falei assim, agora você não conta, que eu não estou por aí, eu tenho que sair. Durante uma boa temporada eu estou fora. Me inclua fora dessa aí, dessa dimensão. Estou indo. Agora, ó, a vida é dura. Cada um faz o que pode. Agora, essa projeção do adeus foi uma das mais sérias para mim. Eu passei um dia todo refletindo sobre aquilo. E por quê? Aí eu falei assim, Bola, o que vai acontecer depois disso? Como é que é o povo que vai chegar e o povo que está indo embora? Como é que é isso? E as coisas, depois disso eu encontrei com ela muitas vezes, mas a situação não é fácil, não. A gente vê o que a pessoa está fazendo, não dá para a gente entrar no mérito dos fatos e para fatos. Pode falar aí, Indiana Jones, por favor. Professor, na quarta linha da parafatologia, você está falando sobre o rompimento do psicossoma. Sim. Eu gostaria que você pudesse aprofundar um pouquinho mais e até, pelo que você já percebeu, aonde que a gente começa a ter isso mais O rompimento você começa a ter quando você tem afinidade com outra consciência. Aquele que tem mais domínio energético percebe, ou desencadeia, ou faz as duas coisas. Ao mesmo tempo que ele desencadeia, ele promove o fenômeno, ele também percebe. Então, veja, vamos entender. O que acontece mais nisso, quase sempre, são com pessoas que se amam intensamente. Quase sempre uma dupla evolutiva. Começa a ter. Mas são pessoas, às vezes, que são ignorantes, que não conhecem nada do processo do parafenômeno, da parafenomenologia. Então, eles não sabem o que é que está se passando com aquilo. Agora, esse é o motivo, que faz muitos anos que eu tenho falado sobre o rompimento do psicossoma, já escrevi sobre isso, para alertar o povo para ficar de olho. Depois disso, eu já vi vários casos que as pessoas viram que tem. Comigo, por exemplo, em rompimento do psicossoma, já aconteceu comigo demais. Agora, já teve pessoa que trabalhava comigo que viu isso muitas vezes. Agora, o que acontece? O mais, vamos dizer, trivial ou menos infrequente, aquele que é o mais comum que seria, talvez, seja dos fatos que vão acontecer para a maioria, em primeiro lugar, é o seguinte: a pessoa chega, você vê que tem alguma coisa em cima dela, sobre a cabeça, em torno da cabeça dela. E com o passar do tempo, você vai ver que é ela mesma que está fora, e quase sempre mais alta, em cima do corpo e atrás. Isso é um processo, então, de projeção e de descoincidência. Agora, é que aquilo se afirma. Igual, por exemplo, quando eu mexo com a energia aqui, que começa a ficar tudo branco, tem certas pessoas que vê tudo branquinho. Ali, ó, já é o início. A partir daquilo, aquilo já é um campo que já está instalado. Através daquilo, se a pessoa tiver, se o ambiente é positivo, são poucas pessoas, se não há interferência de fora, o irrompimento pode acontecer. Agora, o que acontece mais é isso. Agora, ó, chega num certo ponto que as pessoas estão com você, aquilo fica banal. Acontece muitas vezes. Agora, tem período de vida do local que você está, o holopensene, que aquilo acontece com frequência. Entende? Eu lá em casa, na minha biblioteca, isso acontecia conforme a pessoa. Agora, o pior da história não é isso. Uma pessoa que não sabia nada, chegava lá e via isso em mim e falava assim: eu estou tendo alucinação, eu não estou passando bem, me dá uma coisa aí para beber, me dá... Isso tudo aconteceu lá em casa. O povo já sabia disso. Agora, a meu respeito, que às vezes a pessoa chegava, eu estava trabalhando lá muitas horas,
quieto. Então tinha ectoplasmia e energia a dar com pau, tudo quanto era lado. Ela chegava, ficava lá olhando as coisas, que era uma biblioteca, né? Pegava algum livro, de vez em quando ela olhava, entrava no holopensene e a pessoa via que tinha alguma coisa. Agora, por exemplo, o rompimento do psicossoma. Foi o que eu fiz lá com o nosso amigo no Rio, com a diretoria. Aqui, por exemplo, a Marina, eu acho que estava lá nesse dia. Você estava lá com o Rubens. Agora, o Rubens, nós fizemos isso na hora, mas não foi eu. Foi o Talmal com a turma lá que falou, ó, vamos mostrar para ele, para ver se dá um... Mas não adiantou nada, né? Tudo que a gente mostrou, que você também mostrou, a Marina mostrou para ele, não adiantou nada. Agora, lá foi feito isso. Ele sentou assim, ó, uma distância daqui para onde está o Jarbas. Ele sentou lá e eu estava aqui. Isso na diretoria do Instituto. Tinha umas 4 ou 5 pessoas da diretoria, tudo observando. Então eu falei com ele, olha aqui, Rubens, eu vou te mostrar o que você tem de poder, que você precisa de dar valor para o seu poder, levar isso a sério, não pensar como criança, amadurecer. Não adiantou nada. Todos os discursos que eu fiz, tudo que eu mostrei dele, ele chegava lá, não podia nem falar. Eu julgava energia, ele voltava com a voz. Ele chegava lá, estava entregue as baratas, depois de fazer experiência com gente até no exterior. Eu julgava energia nela, ele ficava bom na hora. Não adiantou nada disso. E outra coisa, ele foi me procurar, porque o guia cego dele falou para me procurar. Entendeu? Foi tudo assim, para ir lá, para eu dar um jeito dele. Não adiantou nada. Agora, ele então estava sentado lá assim. Então eu falei com ele, olha bem para mim, para ver o que vai acontecer comigo e que você vai ver. Aí ele fez, eu fiz o acoplamento com ele e comecei a sair do corpo. Aí ele deu um escândalo, deu uma verdadeira crise histérica. Começou a gritar, ele virou 2, ele está vindo, ele, não sei o quê. Não foi, como é que o negócio dele lá? Não foi isso tudo? Ficou besta, não adiantou nada. Quer dizer, a emoção dele foi tudo por água abaixo, não adiantou nada. Agora veja, eu falei com ele, eu estou usando as minhas energias e as suas. Por causa do acoplamento. Não adiantou nada, ele não pensava nisso. Ele queria era fazer algum exibicionismo, alguma coisa, esse troço dele, não adiantou. Agora, isso é rompimento psicossoma. Agora, ali foi que o Talmal ajudou, etc. Tal, você está entendendo? Nós fizemos tudo. Valdo, eu lembrei que também da parte onde o AM, alguns dias antes da CP2, onde reclamaram lá com a faxineira, que tinha um cheiro muito forte, aí chegando na CP2, a AM falou, faxineiro era eu. Quer dizer, ele que estava desencadeando o fenômeno. Ele foi lá antes para limpar o negócio, porque é do jeito que eu fazia. E o pessoal achando que era a faxineira que estava exagerando. Até hoje a técnica, o CP2 começa na sexta, o EPICOM vai lá para lá na quarta-feira. Não é assim? Até hoje. E ele fazia isso, às vezes até antes, ele chegava antes. Tinha lugar que, às vezes, o Talmal e ele, eu queria ir no lugar e falava assim, não vai hoje não, vai amanhã, que nós vamos lá primeiro. Aí eles limpavam toda a manhã, depois eu chegava lá, para não criar problema para os trabalhos que a gente estava fazendo. Isso tudo tinha. Muito lugar foi feito assim. Outra coisa, às vezes era casa de amigos nossos. Eles falavam assim, não vai lá hoje não, vai amanhã. Eu não sou besta, né? Também não mostrava, não falava nada com ninguém, ficava quieto, né? Eu chegava lá, já tinha. Aí, às vezes, eu chegava, eu falava assim, pois é, Valdo, a gente queria que você viesse aqui, anteontem a gente pediu, mas você sabe que de ontem para hoje andou melhorando muito. Eu falei assim, não diga, foi só de falar. Agora, eram eles que tinham trabalhado, não tinha nada que ver comigo. Entende? Agora, quem é que está com o microfone aqui, aí? professor Valdo, aqui, ó, aqui na sua frente. Pode falar. Na página 6, no detalhismo, o item interaciologia, a interação genética paragenética, a interação atributos intracerebrais e atributos extracerebrais. O que você está querendo? Como é que é essa interação em relação ao serenão? Como é que é essa interação genética paragenética? Assim? Pelo seguinte, o serenão, se ele vai ressomar, ele tem genética que ele tem que seguir, né? Agora, a paragenética dele engole a genética. Engole a genética da mãe, do pai, ou pensando da família, o diabo a quatro.
Ah, é dele Agora, da genética. atributos intercerebrais e extracerebrais. Quais atributos que é que ele usa? Ele movimenta tudo, manipula tudo, dirige tudo, depende do que ele quer. Agora, primeiro tem aqueles, os mega atributos propulsor da evolução. Ele segue aquilo à risca, né? Agora, quais são os atributos extracerebrais que você tem? Já pensou? Algum? O que você acha que seja? Eu já escrevi sobre essas coisas todas. Eu também já trouxe verbete aqui que fala esse negócio. Já tem verbete, né? Tem algumas coisas. Agora, por exemplo, isso aqui ó, é um atributo extracerebral. Se é para falar e se é para... Entendi. Ó, isso aqui também é um atributo. Me dá energia, ectoplasmia, água. Entendeu? Tudo é atributo. Entendi. Mas agora o problema é você tem que ter noção desse atributo. Agora, o alto-falante é um atributo. A televisão é um atributo. Ó, o celular que está ali é um atributo, até um certo ponto, que é um instrumento. Agora, a coisa mais séria é quando você age à distância, foge do seu cérebro. Esse aqui é o verdadeiro atributo extracerebral. Então, por exemplo, o problema do alongamento. Você está entendendo? Nós chamamos de elongação. A hora que o negócio vai à distância e você mexe lá. Isso é um atributo de efeito físico dentro do processo. Então seria um avanço nos atributos. Tudo isso é um avanço. Avanço. Tudo é avanço. Tudo é uma coisa que está extrapolando, está passando da média aí. Do trivial. E eu também entendi quando o senhor disse que serve para falar e serve para... Se a pessoa não souber mexer, não tiver cosmoética. Por exemplo, se eu não tiver cosmoética, eu começo a xingar vocês. Desde a vovozinha, a mamãe, o papai, todo mundo. Quer dizer, onde é que está? Não estou sabendo usar esse instrumento, que é uma extensão da minha comunicação. Entendi. Está entendendo? O computador é uma extensão da sua memória também. O que é a rádio? Isso aqui, da sua comunicação, do laringo chakra. Então, veja, isso tudo são atributos extracerebrais que nós arranjamos. Depende do uso que a gente faz disso. E também depende da autoconsciência que você tem a respeito. Tem gente que não sabe usar nem o dedão do pé, né? Vive dando tropeção. Então, esse tem que trabalhar muito ainda. Tá certo. Fala lá. Valdo, questão de forma, no detalhismo, todos os itens aqui eles estão em itálico, à exceção de neossinapsologia e politicologia. É assim Sim. mesmo? É, quase sempre é assim. Aí para baixo tem uma porção que não tem. Aqui, ó, holotecologia, não tem. É pouca coisa. Aí tem, porque tem 7. Quando tem 7, eu chamo atenção para o sufixo, teca. Mas, por exemplo, a interdisciplinologia nunca tem. Então, aqui, ó, para você saber a orientação disso, tem um critério. Olha o verbete, todas essas sessões. Tem lá, verbete. E na teoriologia e na laboratoriologia, Sim. Como a frase está em itálico, o Homo sapiens sereníssimos e serenarium deveriam de estar em escrito normal para destacar, não teria? Não. Eu ponho tudo do jeito que está aí mesmo, que a pessoa já sabe que eu escrevo tudo aí. Nós não fazemos isso, não. O critério não é esse. Ok. Bom, agora a forma já passou. Valdo. Ele já se conformou com a forma. Então, em relação à escrita desse verbete, como que foi a inspiração sua para fazer este verbete? Não é inspiração. Essas coisas eu tenho um monte de coisa para escrever sobre isso. Isso aqui é um das... Então eu peguei para... Está na hora já de expor para vocês pensarem. Agora, a prescindência, isso tem no dicionário, não foi eu que criei essa palavra, não, ela existe. É só olhar no dicionário, tudo isso tem. Okay. Agora, a mão é uma coisa muito importante, porque é um instrumento que você usa, do ponto de vista físico, direto, grosso, é o primeiro que você usa. Tem gente que gosta de usar o nariz, né? Mete o nariz em tudo, mas a mão é que vem em primeiro lugar. Tem outros que é aquilo que eu falei, que não sabe usar o hálux. Hálux é o dedão do pé. Eles não sabem usar o hálux, ficam tropeçando, porque mete o dedo onde não foi chamado. Então, é a mesma coisa. Agora, a mão é uma coisa toda. Por exemplo, eu não sei se você já viu, você chegou a ver aquela peça
do Pedro Bloch, As Mãos de Eurídice? É uma beleza o negócio que ele falou. O Pedro Bloch era um médico, meu colega, conheci muito. Eu nem sei se ele é vivo, acho que não é mais. Mas ele que escreveu sobre criança. Criança diz cada uma, fez uma série de antologias sobre o processo de criança e mostrou uma série de condições, os meninos falando. É o Pedro Bloch que escreveu aquele negócio que o menino chegou para a mãe dele e falou assim: ih, mãe, vai lá fora, a lua está quebrada. Entendeu? Tem uma porção de coisa assim, vale a pena ver as coisas dele. Ele era uma inteligência, esse cara. Eu nem sei se ele vive mais. Agora, ele escreveu essa peça que rodou o mundo inteiro, foi um sucesso, chamada As Mãos de Eurídice. Ele falando de Eurídice, tudo através das mãos. É bacana a peça. Alguém aqui chegou a ver a Mão de Eurídice? Não. Isso foi um sucesso. Todo lado, até fora do Brasil, foi encenado em vários países, tudo, na ocasião. Waldo, e ao escrever esse verbete, você deve ter feito alguma evocação de serenões ou entrado em contato com eles para fazer isso, a gente faz evocação, eu tenho um telefone vermelho aberto o tempo todo, e outra coisa, eu tenho um motor gerador que segura o telefone para ele nunca falhar. Motor gerador. Mas olha, você sabe que lá em casa tem um motor gerador, né? Apaga tudo aquilo e acende na hora, não tem jeito. Porque senão prejudica o andamento do meu trabalho. Essa é a última questão aqui. Na sinergismologia, dentro do detalhismo, existe ali o sinergismo serenão centrais extrafísicas. O tenepsista, o FIEX, estaria para serenão centrais extrafísicas? Não, ele pode estar, sim. E outra coisa, não é só isso. Eles, às vezes, podem ter assistência de serenão, né? Mas, às vezes, o serenão nem se manifesta, ele nem pensa que é. Às vezes, ele pensa que é um amparador igual aos outros. Tudo isso acontece. Não, melhorar minha pergunta. A relação entre... Não, você pode fazer. A relação, eu entendi o que você quer dizer. É igualzinho, por exemplo, a do assistido para o assistente. Também é um processo de interação. Tudo é sinergismo. Por exemplo, um médico vai atender um paciente. Se aquele paciente confia nele e quer melhorar, quer viver, não quer morrer, o sinergismo é maior entre os dois. O remédio vai melhorar, as técnicas vão melhorar, se fizer uma cirurgia, ele recupera mais depressa. A convalescência vai ser muito melhor. Você entendeu? Tudo é sinergismo. Agora, o sinergismo mais sério que nós precisamos é da dupla evolutiva para um ajudar o outro a evoluir mais depressa e ajudar a gente. Esse aqui é o caminho mais sério. Tem lógica, né, para você? É isso. Aqui, quem é que está? Pode falar lá, Luimara. A quinta linha da parafatologia. Sim. A transcendência intraconsciencial. Quero entender, professor, como é que a transcendência intraconsciencial. Por exemplo, tem gente que nunca pensa no seu mini universo consciencial, tá certo? Que é o micro-universo que eu chamo. É ela mesma. Agora, por exemplo, nós aqui, vocês já estão começando a pensar nisso mais. Então, você já começa a pensar sobre a transcendência. Às vezes você passa uma manhã inteira com um pensamento muito avançado, evoluído, e que às vezes até melhora o seu holopensene. Tem uma mulher um dia que está muito preocupada com a família dela. O marido tinha problema, tinha um filho também que tinha problema e tinha uma netinha que tinha ido para a casa dela recentemente. E a filha estava viajando. Então, o que acontece? Lá pelas tantas, a gente falou nos assuntos e ela gostou demais de um determinado tema. E começou a pensar naquele assunto sem parar. Melhorou a casa dela. O holopensene melhorou por causa das energias dela. Agora, a hora que eu descobri isso, eu falei para ela, foi o máximo. Ela então começou a ter confiança em si mesma. Porque a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: quando melhorou lá, eu falei assim, você estava pensando só no assunto o tempo todo, você passou a manhã inteira pensando nisso, até durante a tarde, eu acho que foi até as 2 horas da tarde. Ela falou assim, foi sim, foi uma coisa muito séria que eu descobri. E isso me encabulou, essa foi a palavra que ela falou, me encabulou.
Agora veja, a hora que ela começou a pensar isso, tudo melhorou em cima dela. Agora você sabe o que é? Ela não sabia o que era estoicismo. Ela via gente falando o que era estoicismo dentro do processo da filosofia e foi examinar aquilo. Tem o estoicismo down, baixo, mas tem outro que é superior. Você está entendendo? Que é o estoico, mas o positivo. Então ela começou a pensar naquilo. Só esse pensamento sobre estoicismo melhorou o ambiente dela. Horas ela pensando naquilo. Ela nunca tinha ouvido nem a palavra. O que era estoicismo? Qual a diferença? Agora, vocês sabem o que é, quem já estudou bem aí o processo de filosofia, o que é o estoico. Entende? Que é o problema lá no fundo que eu queria falar, quando eu disse que ela ouviu, era sobre a renúncia, a autoabnegação, o autossacrifício intencional, cosmoético, de mega fraternidade. Então, mas ela fixou, foi a palavra estoicismo. Aquilo foi um desbronco para limpar. Você veja bem, isso é igualzinho o problema da dolorização, através de uma expressão. Professor, pela abrangência dos efeitos, a questão da transcendência intraconsciencial é mais ampla que o extrapolacionismo? Ela começou a mexer o micro-universo consciencial dela, o discernimento do paracorpo do discernimento, que é o mental soma, aquilo começou a funcionar tudo em torno dela. Ela passando horas, como se ela tivesse 2 vezes no pensenologia em seguida. Foram as 6 horas, no mínimo, que ela pensou. Só pensando em estoicismo. O que acontece? Por quê? Onde vai? Se eu fizer, o que acontece? Como é que é? Você está entendendo? Melhorou a casa dela. Você entendeu agora a força do processo da pensanização? Eu entendi. Agora, o estoicismo, eu mesmo disse para ela, veja, essa aí não é uma expressão até muito boa para isso não, tem coisa muito melhor. Sim. Entendeu? Professor, essa fixação ela é mais ampla do que o extrapolacionismo? É porque é o extrapolacionismo feito pela própria pessoa, né? Na hora que ela descobriu uma ideia. Tá. Agora, na verdade, ela não descobriu. Foi uma recuperação de quê? De cons. Mais do que óbvio. Pensa bem. Você está entendendo, Ludmila? Recuperação de cons. Pois é. Agora, então, veja, às vezes, através de uma expressão, ou de um termo, um vocábulo, uma palavra, as coisas, você pode recuperar as unidades de lucidez. Que ela faz você pensar de um modo diferente, né, mais avançado. E é isso que leva ao item seguinte. É isso que leva eu falar de prescindência. Por exemplo, levanta a mão quem é que já tinha ouvido falar nessa palavra prescindência. É de prescindir. Prescindir. Mas prescindência, quem é que tinha ouvido falar nisso? Não. Prescindência não. É pouca gente. Vai pensar. Quer dizer, as mãos não são imprescindíveis para determinadas consciências que vêm aqui. Elas são dispensáveis. Eu não posso pensar, porque eu tenho que dar umas bananas para vocês. Como é que eu vou dar uma banana sem mão? Não dá. Eu preciso dela ainda. Professor, tá claro? Aí são essas transcendências que levam ao item seguinte, que é a parapercussiência evolutiva. Queria que o senhor falasse um pouco da parapercussiência. A parapercussiência é o problema na hora que a pessoa começa a ter uma visão quase sempre dentro de percepções extrasensoriais, quer dizer, parapsíquicas, que aquilo transcende o processo. Então, ela começa a quase sempre pescar ou pinçar aquelas retrocognições da paraprocedência dela. E o problema dos cons se dilatam. Aí ela começa a recapturar os cons magnos, que é o que interessa. Né? Ela vai caminhar para uma maturidade maior. Isso é o ideal, né? Para muita coisa que existe por aí. Tem lógica isso aí para você? Faz sentido? Observa. Faz. O problema é esse. É por aí. Professor Valdo, aqui Sim. à direita, na página 5, estrangeirismologia, o que é mesmo a moksha? Moksha é a hora que o serenão começa a ser consciência livre. Isso aqui é o moksha. É a hora que não tem mais nada, não há mais vida humana, ele não precisa mais. Ele acabou com a Seriex. Então ele recebeu o diploma, né,
de seriexólogo, não é isso? Perante ele mesmo, não precisa de vir mais aqui. Aí, coitado do Loche, vai ficar sem o cara, né? Que não precisa mais da Apex. Você vai ficar desempregado, mais um desempregado no país, né? Tá certo? Então, isso é que acontece aí, é a moksha. A moksha, portanto, é a libertação. É a terceira desção. É isso aí. Professor, Humberto, qual a relação entre o paracerebelo... Escuta, é você mesmo, Humberto? Eu estou vendo que tem um bigode, não sei o que, é você, né? Então tá tudo certo. Vocês viram que ele está de bigode? Puxa, mas foi rápido. É postiço ou é natural? Não, é natural mesmo. É meu mesmo. Eu já faz algum dia que eu não vejo homem. Mas e daí? O que tem? Qual que é a relação entre o paracerebelo e o domínio das energias? O domínio das energias, ele é muito sério porque envolve o energossoma, tá certo? O energossoma, ele é que sustenta o problema entre o psicossoma, que é que faz a conexão com o soma. Agora, do ponto de vista da manifestação em si, isso aí seria uma conexão praticamente quase que estática. A gente não está falando em dinâmica. Agora, a hora que chega a dinâmica, tem que mexer isso através de quê? Falando na sua linguagem. É a miologia, a neurociência, a neurologia, o sistema nervoso periférico, simpático, parasimpático, vago. Tudo isso tem que funcionar dentro do processo. Então, por quê? Devido à manifestação física. Como é que eu vou fazer isso aqui, ou fazer isso para exteriorizar a energia, se eu não mexer no cerebelo? Então, o cerebelo tem conexão muito séria, igualzinho o cérebro, com o processo da manifestação energética de qualquer tipo. Desde que ela saia da consciência, precisa do cerebelo. Entendi. Você entendeu aí, né? Entendi. Então, é o veículo de manifestação para a exteriorização do processo de energia. Tem que determinar ou detonar através do cerebelo, para chegar lá. Um jogador de futebol, por exemplo, ele tem um cerebelo bem desenvolvido. Quem? Um jogador de futebol, tem, um dançarino. Ele é uma consciência podálica. Tanto que a revista, aquela lá do Life, e a outra, tinha uma outra lá dos Estados Unidos, que trouxe uma foto, o pé do cara com o cérebro dentro do peito do pé, mostrando que eles não raciocinavam, é só o pé dele que raciocinava. Então, o jogador de futebol é isso. É tanto que eles não raciocinam que a maior prova que tem isso é ele dar cabeçada com a cabeça. Você sabe que aquilo põe o cara doido, né, com o tempo. Se um jogador de futebol dá demais a cabeçada, você sabe que aquilo é concussão cerebral. Eu estou falando na sua linguagem para você entender a situação. Agora, o paracerebelo dele, será que é desenvolvido também ou não? Não, deles deve ser um pouco, mas não é o paracerebelo que é desenvolvido. São as conexões interneuroniais da psicomotricidade dele que é desenvolvida com relação à parte podálica, da extremidade inferior. Entendi. Então, quanto mais ele jogar futebol, mais essas conexões vão aumentar na cabeça dele. Agora, você veja, a maior demonstração disso era o Garrincha. O Garrincha levava todo mundo no bico através do pé. Mas ele era bobinho, era boboca, ele era ignorante, o QI era baixíssimo. Ele era considerado quase que um aluno retardado. Você sabe disso, né? Você sabe daquele negócio? Não, o alcoólatra veio depois, eu estou falando o normal dele, ele era assim. Você sabe daquela história, né? Que eles fizeram um trato e a tática toda, como é que ia ser o jogo. Agora, eles então trataram tudo. No fim, ele fez aquela pergunta: vem cá, mas quem é que vai falar lá para o nosso adversário que nós vamos falar isso? Eles têm que ajudar a gente. Você entendeu? Eu preciso explicar mais. Quer dizer, onde é que ele estava com a cabeça em matéria de competição? Ele não tinha ideia disso. Ele achava que todo mundo ia ajudar ele, inclusive o adversário. Você está entendendo? Quem é que vai avisar para eles? Parece que o negócio era com o Botafogo, né? Ele estava em outro lugar. Ele falou: não, quem é que vai avisar lá para a turma do Botafogo sobre isso? Quem é que vai lá? Estufi. Isso tudo é fato, é baseado em fatos. Agora, o homem era tremendo em matéria dos dribles, das fintas. Eles gostavam muito de falar em finta e drible.
Passava todo mundo, costurava o povo. O outro nome é costura. Ele costurava igual carro. Sabe? Existe isso. Agora, psicomotricidade. Raciocina por aí que você vai começar a entender. Cerebelo é uma coisa que tem que estudar muito. Agora, a outra é aquilo que eu falei, estudar o esfenoide. Você já viu falar nisso? Né? O osso, que é o mais sério da cabeça, que é o esfenoide, por causa das ligações que ele tem. Professor, à sua esquerda, na questão da parafatologia, segunda linha de baixo para cima, a questão da paraperceptibilidade relativa a série X. Sim. Você pode o série X são as vidas sucessivas, tá certo? A serialidade das vidas humanas. Qual é a sua paraperceptibilidade sobre isso? Eu, por exemplo, eu falo na personalidade consecutiva, eu falo em retrocognição, eu falo uma porção de coisa nisso aí. Eu tenho uma certa paraperceptibilidade, admito isso. Agora, a maioria das pessoas, às vezes, não tem. Agora, pensa bem o serenão, o que ele não tem disso? Ele tem a holobiografia toda na ponta da paralíngua. Ele sabe tudo. Você entendeu aí o nível? O que a gente quer dizer aí é mais ou menos isso. Agora, gente, aqui tem outra pergunta aqui. No ano de 1996, ao realizar a técnica da projeção fragmentada, aconteceu o seguinte. Durante a prática, desacoplava para a mão direita e acoplava na mão várias vezes. Algum tempo depois, resolvi alongar para a mão para tocar a parede. Senti um tremendo choque. Levantei e fui verificar o que tinha do outro lado da parede. Lá havia uma tomada de energia. Pergunto, o senhor poderia dar alguma hipótese do que aconteceu comigo? Sim. Você entrou e houve a materialização na ponta do processo de elongação. A hora que materializou, você mexeu na eletricidade, deve ter sentido choque natural, igual qualquer um que vai meter o dedão na tomada. Enfim, você meteu o para-dedão aonde não foi chamado. Não é caro o negócio para ele. Agora, outra pergunta que chegou aqui. Existe a combustão espontânea humana? Se existe, o que é? É o resultado da ectoplasmia? Olha, a combustão quase sempre é um problema que dá alteração entre o processo ectoplásmico ou de efeito físico da pessoa, junto com os processos dos gases do corpo dela. Você sabe que os gases nossos têm metano. Uma pessoa, por exemplo, ela faz um flato. Você sabe o que é flato, né? Ela faz um flato, isso tem metano. Existe aquele cara, por exemplo, agora faz uns 3 anos, ainda saiu mais um caso desse. Eu não sei, Humberto, que é na área de medicina, que o cara foi fazer uma pequena cirurgia que tinha um broto hemorroidário. Então, eles limparam a situação toda e ele foi cortar alguma coisa com bisturi elétrico. Na hora que fez isso, deu um incêndio no traseiro do paciente, pegou no pano, pegou em tudo que havia ali de vidro metano que saiu lá de dentro. Metano de vidro flato. Agora, você sabe, flato tem metano, mas é uma das coisas mais bravas também da poluição do planeta. Você sabe que eles querem acabar com as vacas por causa disso, né? Que a vaca, a flatulência da vaca, tem piorado o ambiente aqui. Agora, eu acho que o percentual é pequeno, mas eles acham que é grande, eu não sei. Eu não cheguei a estudar. Mas eles acham que é muito. É muita vaca, né? Soltando aí, como diria a minha tia, fogos de artifício. Agora, outra coisa. Poderia elucidar quais são os sintomas de quando estamos na presença de um serenão? Sintoma que a pessoa está querendo saber. O transmentor é um serenão? Não. O que é isso? O transmentor é um evoluciólogo, um grande cara, está fazendo força. Mas não é, não. Agora, sintoma. Você vai sentir algum sintoma na frente do serenão? O que é? Vai fazer xixi pelas pernas abaixo? Vai dar diarreia? Vai ficar pálido? Não. Olha, seria bom você examinar, que eu tenho lá quais seriam as 50 perguntas mais sérias que uma pessoa deve fazer quando encontrar com o serenão. Isso é que seria interessante. Então, o sintoma mesmo é a pessoa aprender. Ela procurar aurir algum aprendizado, conhecer alguma coisa nova. Isso é que é o mais importante da história. Não é ter sintoma, ou sentir isso, ou sentir aquilo. O negócio é outra coisa. De modo que o processo é a gente estudar, né, para ver. Eu já escrevi sobre essas perguntas sobre o serenão. É só ver o que é que tem. A série dela.
Eu já cheguei, no 700 tem alguma coisa. Mas eu escrevi em outro lugar com mais de 50 perguntas. Eu tenho até artigo sobre esse assunto. É sobre a teoria dos serenões. É só ver que tem lá. Quais são as perguntas que tem sobre o assunto. Agora, quem é que está com o microfone aí mais? Na quinta linha, na parafatologia, você coloca lá projetabilidade ectoplasta. Sim. Você poderia explicar, é a projeção da ectoplasma ou é a projeção da ectoplasmia e uma pessoa que tem, por exemplo, um sensitivo ectoplasta, que tem isso com facilidade. Agora, por exemplo, isso às vezes ocorre com pessoas na adolescência. É aquilo que se chama do EPICOM, do fenômeno de efeito físico, etc. Tal. É isso aí. Certos casos de poltergeist, casa mal assombrada, aquele negócio todo. Isso ocorre quase sempre com gente na puberdade, que é o EPICOM. Já viu essas coisas aí no processo? O caminho aí é esse, é isso que a gente quis significar aí na história. Tem sua lógica. E é baseado nos parafatos. Quem já viu a coisa sabe como é que funciona. Tem mais alguém aí? É você? Não é desse verbete aqui. No Manual da TENEPS, você coloca lá que depois de um certo tempo a pessoa pode mudar o padrão da TENEPS e começar a trabalhar com frontochakra, com a cabeça especificamente. Que tipo de o assistido muda nessa hora que o tenepsista começa a trabalhar mais o frontochakra? O que muda? Ou não, é a qualidade só da assistência? Não, o problema é o seguinte, isso aí é uma mudança paulatina, lenta, gradativa. A pessoa ela vai trabalhando. No início, tem que fazer muito exercício físico, uma opção de coisa, às vezes mexer com os braços, aquela coisa toda. Vai chegando um ponto que aquilo tudo vai desaparecendo, porque já não precisa de toda aquela parafernália de movimento. E a pessoa começa a sentir que dela sai aquela emanação cada vez mais forte. De vez em quando, ela vai sentir como se estivesse saindo um lençol, que parece um tapete mágico que está saindo com aquelas coisas assim, ó, que vai emanando dela. Isso tudo porque vem também energia de fora, é o reforço externo. Agora, com isso, então, aquilo vai e ela vai vendo como é que funciona. Com o passar do tempo, ela vê que tudo está saindo de todo o corpo dela. Até que, com o passar do tempo, a coisa fixa mais na cabeça. Então, mas quando é mulher, às vezes demora muito. Mexe muito no cardio-chakra, fica aqui, até o negócio vir para cá demora. Agora, o problema nosso, tudo é o tampo da cabeça, é o que interessa. O resto tudo é moldura. A minha pergunta, Valdo, é da qualidade da assistência depois que foi para o frontochakra. Muda a qualidade totalmente. De que sentido? Não é isso. A pessoa já foi mudando tudo. Quem ela assiste é diferente. É isso que eu quero saber. O resultado daquela assistência é diferente. Tudo ela vai vendo com o tempo. Não precisa de ver muito, porque não. Você disse... E outra coisa, ela sente muito mais o transe. O transe assistencial, entendeu? É que você, do que antes. Você disse lá do trinômio, do acolhimento, orientação e encaminhamento da TENEPS. Então, eu queria saber se tem relação com isso. Por exemplo, a orientação tem relação Mas com... não é só isso. Quando chega num certo ponto, aquilo fica automático. Ela pensa e já começa a funcionar tudo. Vocês pensam que esse caso que eu tenho, que isso aqui é coisa... Não. Qualquer um chega nisso. Eu conheço um monte de gente que é igual, até melhor do que eu. Entende? A hora que eu falo isso aqui, ó. Você sentiu alguma coisa? Agora, isso é qualquer hora. Durante muito tempo eu falava para o Instituto, ó, me pega de surpresa, faz o incerto. Se eu chegar aqui e estou alegre, ou se eu estou calado, ou estou isso, me usa com a energia e vê se eu estou diferente. Tudo para fazer incerto. Eu faço isso em qualquer posição, qualquer situação, de qualquer jeito. Até resfriado. Isso é besteira. Entende? Agora, o problema é que tudo isso também cria problema, né? Igual aquele caso que eu estava falando lá. Eu estava sentindo os negócios, eu falei assim, eu não quero mexer com energia. Senão eu mascaro e prejudico o exame. Agora, cheguei lá no hospital, vi que o ambiente não estava bom, esterilizei a energia, para meus negócios tudo acabaram junto com o problema do hospital, melhorou tudo. Então, não adianta nada. Você entendeu? Até que ponto que tinha alguma coisa física eu devia de ver? Você está entendendo? Agora, Valdo, mudando aqui só de forma, na etimologia, na segunda linha, sim, tem o termo,
E na primeira linha também, muda para o vocábulo. Seria bom pôr o vocábulo aí, como nós chamamos, né? Vamos mudar. Eu vou pôr esse aqui, eu já ponho, não precisa da Rosa se perturbar ou se preocupar com essa. É só um vocábulo. Tá certo? Valdo, dentro dessa questão que o Mabel falou, o movimento vem do extrafísico para o intrafísico? Ou o praticante pode ter alguma postura, o tenepsista, para chegar mais nisso? Vem desencadeado de lá para cá e pega na pessoa. Agora, tudo passa no paracérebro do tenepsista, homem ou mulher. Teria algum tipo de movimento consciencial, energético? Eu já mostrei aqui não sei quantas vezes. Vocês lembram? Que eu mostrei, falei assim, aqui é a minha energia. Agora eu vou deixar que venha outra energia. Para a pessoa sentir a diferença. É isso aí. Então, por exemplo, eu posso fazer a minha. Escuta, eu posso fazer a minha, posso fazer a deles e posso fazer a casada, a minha e deles. Está entendendo como é que é? Depende do que é que a gente está fazendo. Agora, por exemplo, quando eu estou interferindo, entende? Eu tenho que trabalhar mais. Se eu deixar a coisa ocorrer, eu me apassivo, eu trabalho menos. Isso tudo tem. Então, essas três posições, elas são bem características, mas só a pessoa que sabe, com o tempo. Ela tem que vivenciar isso, senão não adianta nada. Ficou uma pergunta aberta. Você não disse o que muda na clientela. O que muda na clientela quando vai para o frontochakra? Elas melhoram mais depressa. Mas a necessidade da clientela muda? Não, vai mudar de acordo, mas que isso varia infinito. Você não pode estar especificando pelo seguinte, de uma hora para outra ela começa a receber consciência daquela mais rudimentares do início do trabalho dela. Por quê? Ela primeiro tem que melhorar, que é um ambiente novo, que eles entraram, que precisa fazer... Não é assim que acontece lá com você? Então, por exemplo, a gente nunca sabe. Você está preparado para o que der e vier. Você nunca sabe o que vai acontecer. Entende? Agora, chega num ponto que essa especialidade, ela transcende tudo. Aquilo amplia tudo. Melhora. E a pessoa sente, não adianta. Não é a mesma coisa. A pessoa vê que houve uma evolução em tudo. Mas olha, Brenda, você quer falar alguma coisa? Quero. Na parafatologia, na segunda linha, de baixo para cima, paraperceptibilidade relativa a cereais. Eu falei aí agora há pouco. O caso é o seguinte, a hora que você tem percepção sobre as suas vidas anteriores e o que vai acontecer com você. Você já viu falar naquele caso que eu falo sobre o ciclo multiexistencial pessoal, que caminha para a atividade da pessoa? Você não vai querer escolher uma nova vida, você deixa que eles escolhem para você. Eles são mais vivos, são mais inteligentes, conhecem mais. Então você abdica, que chama, você abre mão. Você deixa que eles determinem e você segue. Entende? Agora, o caso é esse. Tem as retrocognições nisso. O que você lembra de outras vidas? Como é que é? Por quê? De que modo? Agora, o melhor da história da série não é só isso, não. Na hora que a gente fala serialidade, quer dizer, uma série de vidas humanas, nós temos que falar também nas intermissões intermitentes. No meio tinha intermissão. Então, por exemplo, a hora que a gente tem retrocognição de vidas anteriores, você tem que também ter retrocognição das suas intermissões. Uma coisa puxa a outra. Essa é a coisa mais complexa que tem. Eu, às vezes, nem toco no assunto, porque senão embola mais o meio de campo do povo que está estudando. Mas você, como uma aluna adiantada, e talvez seja mais nova, que mais frequenta aqui, quantos anos ela tem? Pois é, tem 14 anos. Então eu tenho que estar expondo isso para você, explicando bem. Entende? Pois é. Tá certo isso? Você entendeu? Quando você não entender, você põe a boca no microfone, no trombone. Tá? Mas fala. Professor, na parafatologia ainda, na quinta linha, o senhor fala sobre o domínio da multidimensionalidade pessoal. Sim. O senhor pode clarear um pouco? A multidimensionalidade pessoal é o seguinte, o que é que você domina em matéria de parapsiquismo? Todo parapsiquismo mexe com outras dimensões. O que é que você domina até agora? Em qual setor? Você faz projeção? Você pratica TENEPS? Por aí afora, e outras coisas mais. Qual o domínio que tem isso? Por exemplo, a TENEPS é uma coisa séria, porque é um processo diário para o resto da vida. E você se apassiva.
você entra no problema da passividade ativa. Isso é muito sério. Isso envolve o processo do parapsiquismo em alto nível e traz uma série de considerações. Tá certo? Ok, obrigada, professor. Bom, existe a teoria que das representações interiores da expressão corporal, principalmente dos mudras, né, do orientalismo, que eles falam que certos tipos de posicionamento, tanto das mãos quanto do corpo, causa repercussões intraconscienciais, né, na pessoa, que ativam certas... Mas não é só isso. Você tem que começar pela neurociência. A hora que você faz isso aqui, você está mexendo num determinado ponto. Eu falo mais no psicossoma. Mas não interessa. Mas, por exemplo, já vai o cérebro. Tudo que você mexer aqui passa pelo cérebro e paracérebro. Então, ó, isso tudo aqui já é outra coisa. Ó. Essas conexões todo o tempo todo mexem. Então, isso aí eu acho bobagem. É lógico que muda tudo. Qual o problema? Paracérebro. Pensa no paracérebro. Isso aí fica pequenininho. Você entendeu? É por causa da ressonância, o eco do movimento. Vai direto na ideia, né? É o processo paracérebro. Pensa em paracérebrologia. Que isso aí amplia tudo. Você vai ver uma cosvisão. O orientalismo, você sabe, eles não sabem mexer nem com o processo de desassédio. Tudo é furado. É muita bobagem, muito superficial. Muito romântico e muito poético. E não resolve. Agora aqui. Tenho pouco conhecimento da conscienciologia e desculpe se minha pergunta parecer imprópria. Tem acontecido comigo à noite quando estou fazendo EV. Passei a sentir uma dor nos ossos dos braços e uma forte pressão no frontal. Nos meus sonhos vejo pessoas que também me observam. São pessoas que se vestem de uma maneira estranha. Umas me lembram do passado, mas as que assustam são as que parecem estar no futuro. Os ambientes são claros de linhas que eu nunca vi. A mente pode criar esse ambiente, acordada, nunca vi nada igual. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o que está acontecendo com você é que você está desenvolvendo o processo das energias. Esse negócio de sentir dor nos ossos e uma forte pressão no frontal, isso aí é normal devido ao processo do fronto chakra. Todo mundo que desenvolve tem essas coisas. E outra coisa, se você, por exemplo, da agora em diante, começar a passar 3 dias como se estivesse latejando na sua testa, não fica pensando que você está com sinusite frontal, porque não é. É o processo da energia do fronto chakra. Isso acontece. É um próximo passo que vai acontecer com você. Acontece nas melhores famílias. Muita gente já passou por isso. Agora, o processo dos seus sonhos. Esse negócio de sonho, isso não vale nada. O problema é você registrar quando você vê que tem alguma manifestação que seja lógica, sem fantasia, sem imaginação e sem qualquer coisa que extrapole o racional, mas uma coisa lógica e racional. Então, você começa a colocar no seu laptop quais são as suas experiências nesse sentido. É aquilo que nós chamamos de projeciografia, dentro da projeciologia. Anota e vai começar a estudar isso. Mas, antes de mais nada, você tem que ter bastante projeciocrítica. Ou seja, usar bastante crítica para avaliar todas as sensações e vivências que você tem. E anotar isso, tudo que você puder. Agora, esse é o melhor caminho que a gente pode fazer para te ajudar. Muita gente passa por isso. Agora, você está em pleno desenvolvimento do processo da energia. Uma coisa boa, eu não sei onde é que você mora, nem o que é que você está fazendo. Vá em algum lugar onde nós já temos laboratórios conscienciológicos e comece a participar do laboratório, que vai dinamizar, vai potencializar, vai fazer você crescer mais depressa com o desenvolvimento do parapsiquismo. Eu não sei onde é que ela mora, então é preciso saber onde é que tem, aí não está falando. Então é preciso ver qual lugar que tem laboratório, vai lá. O Rio de Janeiro tem laboratório, lá no Espírito Santo tem laboratório, aqui tem laboratório, no estado, lá em Portugal tem laboratório, em Lisboa, não é Lisboa, né? É lá no Everonte. Então vamos dar um jeito nisso, tá certo? Pode falar. Eu acho que aconteceu de ontem para hoje alguma coisa relativa ao que o senhor estava falando agora, da movimentação do corpo relativa ao paracérebro. Eu fiz um exame oftalmológico ontem e fiquei movimentando bastante a visão e tal. E aí hoje de manhã eu tive uma clarividência viajoura muito superior às que eu já tinha tido anteriormente.
Então, eu fiquei fazendo uma conexão, se isso não estaria ligado a essa movimentação que eu fiz com os olhos, né, e alguma ativação desse mecanismo Agora, da uma coisa, clarividência. eles usaram alguma química para fazer seu exame oftalmológico? Eles colocaram um colírio para dilatar. Pois é, isso aí altera tudo, altera a cabeça, altera tudo. Tem gente que entra em transe total com isso aí. Ah, é? E outra coisa, algumas horas depois você ainda não estava enxergando direito. Pois é. Isso aí é influência disso. Então você tem que dar muito desconto dos processos patológicos e fisiológicos do exame que você fez. Então, mas o que eu vi hoje, por exemplo, foi assim, uma coisa muito nítida, era como uma cirurgia sendo realizada, eles fazendo toda a costura, né, a sutura, e eu não, assim, no meu nível eu não tinha visto ainda alguma coisa assim tão nítida, né? Então por isso que eu achei que tinha alguma coisa. Anota. Tá. Registra e vamos ver o que é que vai dar. Né? Grava a situação. Mas pode ter relação com esse processo? Não, está na cara que alguma relação tem. Mas agora, a primeira coisa, você tem que dar um desconto lá na projeção crítica para ver o exame, porque esse negócio no olho aí perturba a pessoa. Pelo seguinte, o olho, como diria o povão lá, é a janela da alma, né? Janela da consciência. Isso mexe no cérebro diretamente por causa da decussação das pirâmides, vai lá para o occipital. E isso aí altera o processo de memória, de visualização, uma opção de coisa da pessoa. Esses colírios, eles mudam tudo. É como se mexesse dentro do seu cérebro diretamente. Tem que dar um desconto nisso aí e examinar bem com calma. Entendi. Não pode ser assim, não. Professor, pode falar. O senhor fala que por um pensene se conhece o serenão. Quais são as características desse pensene? Serenão? Pensene do Sim. serenão? Não, o senhor comenta, por um pensene se conhece um serenão. Como é que a gente pode decodificar as características? A hora que vem uma ideia que perfura todas que você conhece e mostra uma cosmovisão enorme daquele assunto. Aquilo defasa. É como se houvesse um defloramento cósmico dentro do seu conhecimento. Muda tudo. Você entendeu aí a situação? Sim. Agora, a gente nunca sabe o que é que pode clarear a cabeça da pessoa. Por exemplo, aquela pessoa lá foi o estoicismo que mudou a cabeça dela. Tem pessoa assim. Comigo, uma das coisas que tem acontecido mais é o princípio da descrença. Por sinal, não sei se mostraram para o Miguel o que é o princípio da descrença oficial. É isso aqui, ó. Você viu, né? Outra pergunta, professor. O senhor acha que a maior dificuldade para algumas pessoas manipularem melhor as energias, ela se deve mais à inexperiência ou à preguiça? Ou teria outros fatores? Quase sempre é o medo, que é o pior. Medo? Medo de morrer. Tanatofobia. Esse aqui é o pior. Né? Eu já escrevi isso no Projeciologia. Isso aqui inibe muita gente. Pensa nisso. Vê se tem lógica. As pessoas não se enfrentam, porque tem medo disso. Entende? Agora, em segundo, terceiro, quarto lugar, tem uma série de condições. A maioria são egocêntricas, infantis. E para se enfrentar esse medo... Por exemplo, medo... por que um cientista não estuda ele mesmo? A boa parte é porque não quer ver todas as invirtudes, todos os vícios, todos os maus hábitos que o cara tem. Ele não quer se ver nesse espelho. Eles não querem saber disso. Passa por cima. Vamos empurrar com a barriga a vida e ficar por aí. Para enfrentar esse medo, seria o autodiscernimento de quanto a condição de não morrer. O autodiscernimento, principalmente sobre as prioridades dele. O que ele precisa hoje? Ele vê essas prioridades. A pessoa, às vezes, não vê isso. Agora, o parapsiquismo clareia isso, né? Melhora. Dá uma ideia. Professor Valdo, continuando a fala da Luimara, quando você disse que a gente não faz o EV devido ao medo, aqui onde você coloca na parafatologia a licença para conscientizar-se evolutivamente além da matéria. Quer dizer, isso é o upgrade do evoluciólogo? Ele não tem medo das coisas, vai em frente? Tem gente que tem muito medo. A projeção consciente, o pior fator que tem é o medo, a medorreia. Medorragia também, que eu chamo. Tem vários nomes nisso. É o receio. Em italiano é a paura. Okay. É a insegurança. Agora, gente,
Olha o tanto de gente insegura que nós ainda temos até entre nós, com todo o conhecimento, tudo quanto é curso, etc. As pessoas são inseguras. Isso aí afeta demais. Agora, o que é o EV? Na hora que você abriu o EV, você começou a exteriorizar suas coisas, você abriu para o mundo. Vende tudo. Se tem assédio do passado, às vezes vai atrair, é lógico. Qualquer coisa que você mexer com parapsiquismo, você está levantando a poeira, tem que enfrentar a onda, até aquilo assentar. Por que é que até na TENEP, depois que a pessoa já faz EV há muitos anos, aquela coisa toda, ela vai fazer a TENEP, ela passa 6 meses toda alterada, e alguns até recuam, não aguentam. É isso. Começa a ver uma outra realidade, né? Agora, o processo nosso é ter confiança, né? Autoconfiança, autossegurança. Esse é o caminho. Bancar o processo, né? Hein? Bancar o processo, né? Enfrentar, né? Ok, obrigado. Valdo, sua esquerda. Quando você respondeu anteriormente para mim a respeito lá do serenão e do verbete, você comentou que possui um telefone vermelho com o serenão, é isso? Como é que funciona isso? Não, eu estou falando, estou brincando, né? Isso aí é o meu processo de mostrar. Mas é a minha predisposição, ela é permanente. Pergunta quem convive comigo há muitos anos como é que eu sou. Se eu tive algum gap, se eu tive alguma queda, o que é? Se eu tive alguma alteração sobre isso. Pergunta para o Loche, ele não está aqui, dentro do avião. Você sabe o negócio do avião, né? Que nós tivemos em Foz 62 minutos rodando em cima e não descia. A tempestade não permitia no aeroporto. E o piloto resolveu que não ia voltar para Curitiba, ia ficar aí mesmo. Então, as duas aeromoças começaram a pedir todos os santos, até a Santa Girafa da Misericórdia, né? Tudo que tinha lá para ver se melhorava. E o povo tudo lá alterado, lá dentro, o avião julgando aí em cima, 62 minutos. E eu observando a situação toda. Agora, a Graça viu o que aconteceu. E a Graça ficou danada da vida depois, por causa da minha. Não tem nada, nós vamos descer, calma, demora um pouco. O piloto não quer ir para Curitiba, então é porque está com medo de acabar o combustível. Então espera, esses paredões vão acabar, esse negócio vai melhorar. Até que a gente desceu. Quando desceu aqui, a Graça virou para você, eu nunca mais quero entrar no avião, tão cedo. Nós já entramos no avião depois, né? Não tem jeito. Então o problema todo é aquilo. Você sabe que tem uma outra piada que eu faço, né? Explodiu ali um vulcão igual aquele que eu vi explodir lá nas Filipinas. Aí está todo mundo afobado, isso e aquilo, para sair do lugar. E eu vi e falei assim, qual que é a cor da lava? Hein? Ah, não, e o World Trade Center? Você sabe que eu vi tudo lá, né? O mundo está caindo. Nós vimos a explosão das Torres Gêmeas, aquele negócio todo. Então, eu e ela, chegamos lá de madrugada. Aí eu falei assim, ó, vamos sair para ver isso, e para ver esse povo, eu quero jogar energia por aí afora. Com a maior naturalidade, sem problema nenhum, o tempo todo. Outra coisa, o Firmato estava lá, ele viu o que aconteceu. Nós ficamos lá uma semana. A base disso agora, o meu negócio é o seguinte, você via, estava aquele fumação com as coisas todas na rua, o povo tudo doido, correndo, tudo, e eu lá. Aí eu virei para cá e falei assim, olha, você vai entrar agora naquela loja que tem muita roupa e coloca a sua cabeça naquilo, que eu vou aqui ver os povos e vou atender quem é que eu vou encontrar. Comecei a jogar energia na rua para ver se acalmava tudo. Aí, na mesma hora que eu apareci lá, vieram umas pessoas, né, por causa da minha barba, aquele negócio todo, vieram conversar comigo, como é que é. E a rua ficou toda cheia de sapato, que o povo saía de lá com aquela sujeira, depois começava a sair só de meia. Pegava carro, metrô, não estava funcionando, a situação era precária. Aí eu vim para cá e falei assim, vamos lá ver agora o outro grande edifício que tem aqui, você sabe, o outro grandão, o Empire State Building. Eu virei para ela e falei assim, eu garanto para você que eles já isolaram tudo, senão esse povo é burro. Vamos lá para ver. Chegamos lá, já estava começando a isolar, o isolamento eles estavam fazendo em torno, porque tinha medo. Se eles estourarem lá, poderia ser que ainda ia aparecer algum avião, porque ninguém sabia o que ia ter.
Foi quase 8h46, quase 9 horas, 9 e pouco, que teve o primeiro lá. Logo em seguida, 9 minutos depois, apareceu o outro. Agora, nós estávamos no hotel bem perto. E a gente saiu para ver, com a maior naturalidade. E eu virei para a Graça e falei assim, vamos sair porque você está encapsulada. Você pode cuidar de sua roupa, tudo que não tem nada, você não está nessa. Faz de conta que você não está aqui, você está dentro de uma bolha, não está aí. E ela sentiu assim, sem problema nenhum. Agora, o ambiente lá era ruim, porque eu sou médico, né? Atendi muito, fiz muito processo de necrópsia, autópsia, entende? Então estava um cheiro de cadáver na rua, aquelas milhares de pessoas, tudo assustada na rua, as ruas tudo cheias, não tinha carro, não tinha nada não. Aí, daí a pouco começaram os aviões a rodar no meio dos prédios assim, aviões de tudo quanto era jeito, que estavam querendo ver para ver se tinha mais gente, espião, porque ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu virei para a Graça e depois falei confirmado. Vai ter prédio que vai cair, ainda vai matar muita gente devido à vibração que esses aviões estão fazendo no meio dos prédios. Eles rodavam assim no meio da rua. Tinha uns japoneses que estavam lá de férias, de turismo, numa das ruas lá perto da 56, um pouco abaixo, aquela rua 52, que a hora que eles foram passar, um avião passou muito baixo, os caras tudo abaixaram, caiu mala, caiu tudo que estava na mão deles. Você está entendendo? Eu falei assim, isso vai abalar esses prédios. Realmente. Depois disso eu cheguei a ver no jornal. Passaram alguns meses, caiu umas placas enormes de edifício, machucou um monte de gente. Que aquilo abalou. Cada vibração do avião. E ninguém estava vendo aquilo. Está pouco ligando, eles queriam ver se tinha mais. O que é que estava vendo, o ataque de onde, como é que era. Está todo mundo perturbado, ninguém sabia o que. Agora, foi uma experiência terrível. Né? Agora, o pior da história não é isso. O pior da história é que eu tinha ido a New York para dar um curso. O meu curso falava sobre terrorismo. E eu não pude dar o curso. Não dava, o ambiente lá, a gente teve que cancelar tudo, está todo mundo perturbado. Não dava mesmo. Agora, nós chegamos lá perto para ver o ambiente, mas depois falamos, não vamos ficar aqui não, porque esses gases fazem mal. Muita gente vai ter o efeito imediato depois, não vamos ficar aqui não, vamos embora. Agora, logo que aconteceu isso, mais ou menos 2, 3 horas depois, as televisões todas começaram a dar um anúncio. Todo mundo deve fechar as janelas da área tal, até a nossa área está no meio, da área tal, até não sei que rua tal, assim, fecha a janela e liga o ar-condicionado para fora. Devido ao processo de entrar o gás lá dentro. Eu falei assim, vocês estão com medo do gás entrar dentro de cá, pensa bem, o gás está lá na rua, a gente viu. O negócio é terrível. Agora, veja, faz 7 anos que o negócio está aí, eles não consertaram nada. É o que eu estava falando, lá está uma ferida em Manhattan, do mesmo jeito que era, não conseguiram fazer a torre, nem nada até o momento. Parece que nós vamos demorar alguns anos. A base dessa tranquilidade é a eutimia? Eutimia e você saber que ninguém morre, né? Mudar de dimensão, se chegou a hora, a gente vai, depois você volta se quiser, se precisar. Aqui, ó. Não é isso? Tá. Última questão. O que vai fazer? Eu acho besteira. Ansiosismo é doença. É assim do ansiosismo. Ansiedade é besteira. Por que você vai ficar? A gente tem que dominar essas coisas. Agora, eu praticamente sempre fui assim. Eu não sou frio. Eu sou frio. Por isso que eu sou gelado. Está entendendo? Em certas coisas é o jeito. Uma outra coisa, o processo é esse. Não pode tremer. Agora, às vezes, na minha idade, você não tremer, isso é exceção. A maioria está. Você entende? Agora, isso é por causa do processo do psicossoma. Você já dominou alguma coisa. Agora, quem mexe com energia, principalmente com o ectoplasma, supera esse processo. É o sistema neurovegetativo. Existe o fenômeno de você conseguir fazer o diagnóstico através das energias, sem o uso das mãos. Mas isso, a condição é possível sem ser um serenão. Então, na exemplologia, este fenômeno caberia dentro da prescindência das mãos intrafísica. Sim, isso tem. Mas você... Mas não é prescindência só das mãos, não, é do corpo.
Você não sabe aquela experiência que eles queriam fazer comigo, porque eu fiz com alguns à distância. Eu ficava no Rio e lá em New York. Então eu ia mexer nos batimentos cardíacos da pessoa lá. Então eu perguntava, o que você quer? Bradicardia ou taquicardia? E eu jogava energia e aumentava lá. Aí eles escolhiam, porque tudo era blind, double blind, entende? O fenômeno, quer dizer, duplo cego. Eu já não sabia quem era nem nada. Agora eu fiz isso de sala para outra, sem conhecer ninguém, com um monte de gente. E a gente faz outra coisa. Lá no fundão, eu fiz isso com o médico na hora, lá com a médica e tudo mais, um monte de gente olhando. Outra coisa, fiz isso também na Universidade de Colômbia, lá em Manhattan. Esse aí nós temos até documentação, tem filme disso. O Antônio Pitaguari estava lá, ele viu tudo que eu fiz. Tudo com cientistas lá da turma. Era uma semana, eles me chamaram para encerrar a semana de estudos mais transcendentes da história. Isso é na Universidade de Colômbia. Agora, tudo, mexer, por exemplo, no processo da energia da pessoa e mexer na parte circulatória, na cardiologia dela é fácil. Mas é perigoso, né? Você tem que saber cada um. Esse cara lá, por exemplo, da Colômbia, eu falei que ia mexer porque eles estavam lá com o maior cara que mexia com Qigong, que era o processo chinês. E tinha também uns japoneses, um monte de professores, tudo cientista lá. E eles queriam, então, porque eu falei com eles que a gente pode mexer nisso sem aparelho nenhum, que isso tudo é secundário. Aí, então, eu falei assim, ó, quem é que vai ser cobaia? Um dos cientistas, então, apareceu para ser cobaia. E eu ia mexer com ele e perguntei, o que você quer? Perguntei para a turma, porque tinha uma equipe, tudo examinando. Você quer que faça bradicardia ou taquicardia? Quer que eu faça seu coração bater mais devagar ou bater mais depressa? Agora, esse tinha que escolher a pessoa. Então, se você vai falar que tinha alguma sugestão, eles arranjam outro. Você está entendendo? Aquilo assim. Mas então esse veio, na hora que eu coloquei assim, cheguei perto para pôr energia, falei assim, no seu caso não dá para fazer. Aí todo mundo começou a rir, pensando que eu estava fazendo uma mistificação farsante. Eu falei assim, não, vocês não precisam de rir, não, que eu vou explicar por quê. Se eu fizer, vai acontecer alguma coisa com ele, porque esse cara fez cirurgia, não demora muito, abre essa barriga aí. Falei, abre. Ele abriu, está lá a cicatriz de uma cirurgia que ele tinha feito recentemente, enorme na barriga dele. Ninguém me falou nada. Falei assim, então, como é que é? Você quer que eu vou mexer com você com a situação? Aí você está entrega as baratas. Não dá. Eu vou jogar energia para você para ajudar isso aí, para cicatrizar mais depressa. Aí esse cara frequentou depois meus cursos, fez uma opção de coisa cientista. Ele era um engenheirão grande lá, físico, professor de universidade, não sei o quê. Agora, o povo tudo calou a boca, foi um tal de fazer pergunta depois para mim de tudo quanto é jeito, queriam saber o diabo, entendeu? Logo depois. Outra coisa, depois disso me convidaram 3 vezes para voltar na universidade, eu dei uma banana para eles. A dona que cuidava da área, ela ficou muito minha amiga. Ela não desistiu comigo, foi atrás de mim em New York. Não, vai lá, volta, vamos dar um jeito. Você, ó, não vou não. Eu já cansei disso. Você vai, você coloca a azeitona na empada desse povo todo, ninguém te dá um retorno. Ninguém te ajuda em nada, para quê? Eles não estão precisando de assistência, tem gente muito mais necessitada que está interessada no assunto, para que eu vou perder tempo com vocês? Eu não apareci mais. Agora, esse aí eu fui, porque houve muita insistência, tinha uma pessoa que já tinha ajudado a gente, que pediu para aparecer, por isso que eu fui. Mas fala. Professor, eu gostaria de saber qual o tipo de energia que tem a ver com aqueles passes de centro espírita que o pessoal coloca na posição. Não, tem energia da pessoa, é passe igual às outras, uma exteriorização da energia. Igual, por exemplo, Seixnoye, aqueles passes que os padres dão na pessoa também. Tá, tudo mas agora, só tem uma coisa, presta atenção nisso. A maioria ali tem guia cego, que estão tentando fazer uma dogmatização em cima da pessoa, uma doutrinação. Isso é negativo sempre. Agora, o que se passa? Tem gente no centro espírita que chega lá, não é para dar energia, mas para chupar energia, são vampiros. A pessoa está falando que é médico, isso, não é nada.
ela vai se sentir bem porque chupa a energia de todo mundo. Quantos eu não vi no movimento espírita e dava conta, ó, você não deve aparecer na câmara de passe, cai fora. Nós mesmos começamos a fazer câmara de passe, movimento espírita, tudo isso a gente fez. Entendeu? Mas agora tem gente que é vampiro. E no centro espírita, o povo que é vivo tem que estar olhando isso. Homens e mulheres. Agora, tem gente que tem ectoplasmia, muito sério, funciona, ajuda. Mas também tem aqueles que são totalmente baratrosféricos. E está ligado ao processo de ectoplasmia, por exemplo, pessoas que recebem energização ali de mãos em locais que tem um câncer, por exemplo, e daqui a pouco vai tirar o raio-x, o câncer reduziu ou até mesmo desapareceu. Tem coisa que às vezes melhora, é a chamada cirurgia invisível, é a paracirurgia invisível. Ela é silenciosa e invisível. Existe isso, essas coisas tem. Agora, veja, tudo tem que estudar, cada caso tem que estudar com o outro. Aonde tem processo de religião, tem bobagem, tem infantilidade, tem fantasia, tem super imaginação, tudo tem que dar desconto. Tudo você tem que descontar e fazer muito questionamento e crítica, senão não vai. Agora, aqui outra pergunta. O nosso microcosmo, soma, e o controle de seus processos poderia ser considerado como uma escola para a futura consciência que atuará no macrocosmo? Não, nós já estamos atuando no macrocosmo. A hora que você está funcionando com a sua energia, você está atuando no macrocosmo. Você está mexendo primeiro no seu holopensene, na atmosfera que você está aqui, esse ambiente, e depois está estudando no outro. Todo mundo que mexe com o processo de exteriorizar a energia já está mexendo no macrocosmo. Agora, pequeno. Agora, a ampliação disso é só quando a pessoa domina e tem uma cosmovisão maior. Mas a gente já começou, todo mundo está nisso. Esse é o caminho. Quem é que tem mais alguma coisa? Ô, Roberto, você viu hoje o texto? Está tudo bem? Tudo ok? Agora, alguém aí está com... É você? Pode falar. Ah, ela está precisando de microfone lá atrás. Ali na página 6, na politicologia, o senhor colocou a política da megafraternidade cósmica. Essa política é a cosmocracia plena ou tem alguma diferença aí que o senhor quis colocar? A política da megafraternidade cósmica. É a cosmocracia plena ou tem algum diferencial que o senhor quis? É o caminho, né? Pelo menos é isso. Caminho. É o caminho, tá, né? Ainda não é. A gente é a como é que chama? Para a politicologia? Para a direitologia aplicada no ponto de vista teático. É que, às vezes, nesses estudos da politicologia que o senhor tem feito, o senhor coloca para a direitocracia, cosmoeticocracia, cosmocracia plena, e existe diferenças, né? Existe. Essas variáveis. É a nuance, né? A gradação. Mas o máximo para a gente considerar no estudo é a cosmocracia plena? Né? Que essa aí não tem nada depois disso. Né? Aí... A gente nem sabe como é que isso funciona. Tá. O caminho é por aí. Tá Esse bom. é o jeito. Obrigada. Me conta, tem mais alguma coisa? Hoje tem muitas perguntas ou qualquer coisa? Hein? Ah, só tem um? Então tá. O que eu quero falar para vocês é que amanhã, domingo, nós temos aí o verbete é debate, tá certo? Hoje não tem a nossa eleição, é só amanhã que vai ter. Agora, tem mais alguma coisa aí que está pendente? Alguma coisa que sobrou? Está tudo bem? Então, ó, quem quiser falar, pode falar. Gostaria, em nome da Apex, estar convidando a todos, quem puder estar assistindo na web, ou seja, pela internet, a palestra online que nós estamos fazendo todos os sábados. Hoje o tema é sobre biografologia, tá? É sobre com a professora Ana Paula Firmato e Cícero Schulman, com a Cristina da Suécia. Tá? Eles vão estar discutindo, debatendo sobre a Cristina da Suécia, fazendo uma análise proexológica, o que ocorreu com essa personalidade que veio no século XVII. Então, é das 15h30 às 17 horas. Hoje, o site é www.apexinternacional.org. Tá? Quem puder estar acessando, está todo mundo convidado, é gratuito. É online, quem quiser ir ali na Apex pode assistir ali também presencial. Tá? Mas online, todo mundo pode acessar.
Boa tarde e até amanhã.